episódio de hoje, Não Esqueçamos os Pobres, um texto escrito pelo missionário Eurico Bergsten e publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1989. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Numa importante reunião, os apóstolos Paulo e Pedro falavam sobre a distribuição das responsabilidades do evangelismo. Fizeram eles a seguinte recomendação: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Gálatas 2:10. Esta palavra revela que os líderes apostólicos deram uma grande importância ao trabalho social. E agora? Qual a importância que estamos dando à evangelização? O que os pastores, presbíteros, cooperadores e membros de nossas igrejas estão fazendo por este precioso ministério que ocupou lugar no coração de Jesus? Vamos orar a Deus e nos despertar no que a Bíblia fala sobre evangelismo através da assistência social. Devemos nos lembrar dos pobres. Jesus mostrou pelo seu exemplo que devemos fazer assim. Nos dias em que aqui viveu, ele mostrou que os pobres estavam bem perto do seu coração. Ele sempre esteve cheio de amor, podia chorar com os que choravam e estender sua mão para ajudar. Em determinada ocasião, estava a falar a uma grande multidão. Havia 3 dias e não tinha o que comer. Ele não quis despedi-la em jejum para não desfalecerem no caminho. Mateus 15:37. Diante dessa necessidade, Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, Mateus 15, do 33 ao 39. Jesus mantinha uma determinada quantia destinada à assistência aos pobres e Judas Iscariotes era o tesoureiro. Quando Jesus, na última noite com os seus discípulos, disse a Judas: "O que fazes, faze-o depressa", João 13, do 26 ao 29, os seus discípulos pensavam que, como era de costume, estava dando-lhe ordem para ajudar alguém. Jesus ensinou a ajudarmos os pobres. Em outra ocasião, quando Jesus ensinava sobre a necessidade de se exercer misericórdia, usou uma parábola, a do bom samaritano que se sacrificou e assumiu responsabilidades pessoais para ajudar um desconhecido vítima de um assalto. Na mesma parábola, falou também a respeito de um levita e de um sacerdote, os quais passavam de largo sem se importarem em ajudar a vítima que estava prostrada no caminho. A atitude amorosa do samaritano brilha ainda mais quando é comparada com a atitude desalmada do levita e do sacerdote. E, a exemplo, Jesus disse aos seus ouvintes: "Vai e faz da mesma maneira", Mateus 9:27. É bem verdade que muitas vezes a interpretação desta parábola fala de Jesus como o bom samaritano que, com muita misericórdia, ajuda aqueles que o pecado tem assaltado. Isto realmente é verdade. De fato, Jesus é assim. Porém, esta parábola tem por finalidade despertar o seu povo para que não faça como fizeram o levita e o sacerdote, mas que estejam dispostos a se sacrificarem para aliviar as angústias dos que sofrem, como fez o bom samaritano. Numa outra ocasião, Jesus disse: "Sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes", Marcos 14:7. Para começar a fazer um trabalho social na igreja, é necessário, conforme esta palavra de Jesus, que hajam 3 coisas. É necessário que hajam necessitados que precisem de ajuda. Sobre isso, Jesus disse
que sempre o tendes convosco. B. Precisamos também ter meios para ajudá-los, e isso também Deus já nos tem dado suficientemente. A Bíblia diz: reparte o teu pão com o faminto, Isaías 58:7. E C. Finalmente, é ainda necessário que haja boa vontade. Jesus disse: se quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Será que falta boa vontade em alguns? Vamos, porém, observar que falta de boa vontade para ajudar é um sintoma perigoso. Jesus disse: o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Cuidado para que não se cumpra em ti esta palavra. Jesus continua querendo conceder sua ajuda aos pobres. Da mesma maneira como ele os ajudou através do seu corpo, estendendo sua meiga mão, dando-lhes o que necessitavam, assim ele deseja hoje também ajudar. Agora, porém, através de sua igreja, que é o seu corpo. A mão que ele hoje quer estender chama-se eu, você, nós. Importa que estejamos dispostos a fazer sua vontade. Quando a Bíblia fala do corpo de Cristo, diz a respeito de um corpo completo, braços, mãos e etc. E essas mãos não podem estar de forma alguma fechadas e sim abertas. A Bíblia nos diz que somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios 13:9. Para que a ajuda do Senhor se faça conhecer, é preciso que você coopere com Ele. Ao Senhor empresta o que se compadece dos pobres, Provérbios 19:17. Diga, meu irmão, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, quero cooperar contigo ajudando os pobres. Lembrando-nos dos pobres, Deus estará usando sua igreja. Quando Deus projetou sua igreja para ser seu instrumento nessa dispensação, Ele a estruturou dando-lhe condições para isto. Deus não somente deu à sua igreja os dons ministeriais, como também concedeu pelo seu Espírito que houvessem os ajudadores, socorristas, enfim, os que se preocupam com as atividades sociais. Estes são os que exercem de misericórdia, Romanos 12, do 7 ao 8. Deus os colocou na igreja para que, com mais eficiência, pudessem executar esse serviço. Quando uma igreja, em obediência à palavra de Deus e movida pelo amor na direção do Espírito Santo, deseja começar um trabalho social, seja um orfanato, lar para velhos ou uma assistência a famílias carentes, ela tem esse dom. A Bíblia dita as regras para este trabalho. Nestes tempos difíceis de recessão e desemprego, muitos vivem angustiados, entre eles também existem crentes. A Bíblia orienta sobre a maneira de ajudá-los. Façamos o bem a todos e principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Vemos assim que os nossos irmãos necessitados têm prioridade, mas o Senhor quer que a nossa ajuda se estenda também a outros. A Bíblia nos diz: o justo toma o conhecimento da causa do pobre. Provérbios 29:17. É assim uma obrigação a igreja manter-se informada. Para isso, a igreja pode trabalhar com comissões que visitem os lares a fim de que veja quais as necessidades. Uma forma de ajudar com um critério imparcial é selecionar os carentes em faixas de necessidades, então ajudar as faixas mais pobres. Os que desejarem ajuda, mas não estiverem naquele nível em que foram selecionados, ficarão aguardando uma outra oportunidade. Desta maneira, podemos ajudar aqueles que praticamente não têm nada, enquanto o caso daqueles que têm com o que viver é tratado à parte. Vamos nos lembrar dos pobres, porque eles precisam. As necessidades no meio do povo são grandes, o custo de vida e a inflação não são pequenos. Não poucos vivem numa verdadeira aflição e clamam constantemente a Deus, pedindo-lhe ajuda para o agasalho, o alimento, o calçado, enfim, para as necessidades básicas do homem. Garante-nos a palavra de Deus que uma boa administração social tem o poder de suprir muitas dessas necessidades, 2 Coríntios 9:12. É isto mesmo que Deus deseja. No decorrer da história,
têm acontecido fatos que comprovam a verdade de que Deus enviou muitas vezes ajuda e seus servos foram salvos das necessidades. No entanto, em algumas ocasiões, a ajuda tardou a chegar. Se por negligência, não sabemos. Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9,4. Façamos, pois, a obra. A Igreja de Deus não pode ficar inativa diante da situação social de nossa nação. Os pobres esperam pela Igreja, pois sabem que no meio do povo de Deus existe o amor. A sociedade espera também por atitudes que partam de nós. A Igreja de Cristo tem a função de cumprir a importante missão de ser a representante de Deus na terra, segundo Coríntios 5:2. Lembremo-nos dos pobres e recebamos de Deus a recompensa. A Bíblia diz: a Deus empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19:17. Vejamos algumas maneiras pelas quais recebemos este pagamento. 1. A gratidão dos que recebem ajuda é para os que atendem um contínuo motivo de inspiração e recompensa. A Bíblia fala que os que recebem a ajuda abundam em muitas graças que se dão a Deus, 2 Coríntios 9:12. A certeza de que este trabalho agrada a Deus é uma inspiração, pois todo esforço feito é ofertado ao Senhor, Colossenses 13:24. A igreja que atende aos pobres é também recompensada pelo conceito e consideração que o povo começa a ter por ela, pois reconhecem que a igreja realmente está representando o reino de Deus na terra. A palavra nos afirma que o que se compadece do pobre honra o seu Criador. Provérbios 14:31. Deus é honrado por um trabalho eficiente. O que atende aos pobres é reconhecido pelas autoridades. Além do mais, pode chegar o tempo em que o povo começará a cobrar atitudes por parte da igreja. A palavra bíblica é enfática: o que retém o trigo, o povo o amaldiçoará. Provérbios 11:26. E 3. Finalmente, a recompensa verdadeira virá do Senhor. A Bíblia nos mostra que isso é um fato, sabendo que recebereis do Senhor o galardão. Colossenses 13:24. Jesus disse: quando fizestes por um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Mateus 25:40. Os que se preocuparam em servir aos pobres verão naquele dia a recompensa de seu trabalho à luz da eternidade. Diz a Bíblia: o que se compadece dos pobres, esse é feliz. Provérbios 14:21. O Senhor não é injusto para se esquecer das obras de caridade que para o seu louvor foram feitas. Hebreus 6:10. Caro leitor, lembremo-nos dos pobres, porque Deus assim deseja. Eurico Bergstein, Jornal Mensageiro da Paz, janeiro de 1989. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.